Salve, salve, universo narrado, meu nome é Felipe Ghisoli e hoje eu quero te apresentar uma das ideias mais lindas do Einstein, que levou ele a construir uma nova teoria da gravitação, e com isso a gente vai entender por que, por exemplo, cara, a gravidade ela deforma a trajetória da luz. Porque você já ouviu falar, cara, que gravidade é uma força de atração entre massas, mas a luz não tem massa. Você já ouviu falar nessa história de que a gravidade, por exemplo, do Sol desvia o caminho da luz, atrai a luz em direção a ele? Mas como assim se a luz não tem massa? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Para isso, cara, como eu disse, a gente vai adentrar uma das mentes mais brilhantes que já pisou neste pálido ponto azul que se chama planeta Terra, que é o Einstein, cara. Olha só, então assim, basicamente a grande ideia, não sei se você já ouviu falar isso, tá? Mas essa foi até uma das experiências feitas que corroborou para a teoria da relatividade, que é o seguinte, cara. Imagina que você tem aqui o Sol e a Terra. E aí tinha uma certa época do ano em que os astrônomos, que o pessoal já tinha medido, né? Existia uma certa estrela que estava atrás do Sol, ou seja, não teria como a gente ver ela. Por quê? Porque a luz que estivesse sendo naquela estrela, ela ia morrer ali no Sol. O Sol está bloqueando, ele é um obstáculo, né? Que vai impedir que a luz chegue até a gente. Se eu fosse pegar a luz que vem aqui, ó, ela não chega na Terra, porque a luz se propaga em linha reta e tal. Você já ouviu falar nisso também, né? Princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Mas o que o maluco do Einstein concluiu, e aí a gente vai fazer essa conclusão juntos aqui, é que a gravidade, ela sim atrai a luz, ela deforma a trajetória da luz, e aí mesmo estando, né, como estrela atrás do Sol, a gente conseguiria visualizar ela, e é exatamente o que o Einstein calcula. Eu consigo visualizar justamente pela curvatura que o raio de luz faz. E a gente consegue receber informação da estrela, mesmo ela estando totalmente atrás do Sol, escondida por ele. Olha que loucura. Você fala, mas por que isso acontece, né? É o que a gente vai ver aqui então. Como eu disse, cara, tudo vem daqui. E isso aqui é uma citação do próprio Einstein, das palavras do homem. Presta atenção aqui, ó. Eu estava sentado em uma cadeira no escritório de patentes em Berna, quando de repente um pensamento me ocorreu. Se uma pessoa cair livremente, não sentirá o seu próprio peso. Aqui, ó, pra você ver que não é caô, velho. Já arrepiei tudo, velho. Eu fiquei assustado. Esse pensamento simples me impressionou profundamente. Isso me impeliu para uma teoria da gravitação. Você fala, velho, como assim me impeliu para... Isso aqui é a mente do gênio, né, meu amigo? Presta atenção. O cara tava sentado, aí ele pensou o seguinte, cara, se um cara estiver caindo, esse cara não sente o próprio peso. Isso me impressionou profundamente, velho. E isso me impeliu para uma teoria da gravitação. Se você pensar um trem desse, você cria uma teoria da gravitação, não cria. Essa é a diferença do gênio para a gente comum como a gente. Mas beleza, então tá, cara. A grande ideia é essa. Qual que é o raciocínio que vai possibilitar a gente concluir aqui o que ele chamou de princípio da equivalência? Ou pelo menos uma forma da gente entender esse princípio. Olha só. Uma pessoa que está caindo não sente o próprio peso. Foi isso que assustou Einstein. Uma pessoa que está caindo não sente o próprio peso. O próprio Einstein já comentou em diversas ocasiões que essa foi a ideia mais linda que ele teve, que de fato impeliu ele para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral, que é uma nova teoria da gravitação que ele fez lá em 1915. Uma pessoa que está caindo não sente o próprio peso. Cara, como assim? O que você está falando? Para uma pessoa que está caindo é como se ela tivesse em gravidade zero. Ela não vai sentir peso, é como se a gravidade não existisse. Como assim? Não estou entendendo. Eu sei que não, então vem cá e acompanha aqui o desenho. Imagina que está aqui um cara segurando uma maçã, a fatídica maçã que, como diz a história, deu origem à teoria da gravitação lá caindo na cabeça do Newton. Cara, qual que é a ideia? Imagina que esse menino vai soltar a maçã, só que na mesma hora que ele solta a maçã, esse elevador, imagina que ele está dentro do elevador, o elevador também despenca. Alguém vai e corta o cabo de aço do elevador e o elevador começa a cair. Você fala, não, que ruindade, quem fez isso, cara? Tudo em nome da ciência. Acompanha aqui, qual é a grande ideia? Eu não sei se você já ouviu falar, cara, mas existe um negócio que se chama aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado para todos os corpos. Não interessa se eu estou falando de uma maçã, de um elevador, de uma pena. Se eu desprezar a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Galileu, lá no século XVII, já fez essa experiência, beleza? Tá, então, se o menino solta a maçã vai começar a ser acelerada, beleza? Em direção ao centro da Terra. Só que, como eu disse, no mesmo instante, né, que eu soltei a maçã, o elevador também começou a cair. Ah, tá. Então, o elevador também está sendo puxado para baixo com essa mesma aceleração. Tá aqui. O elevador começa a cair com a aceleração da gravidade. É o que eu estou representando aqui. O menino também começa a cair com a aceleração da gravidade. Todos os corpos começam a ser acelerados para baixo com a aceleração da gravidade. E qual que é a questão mais interessante aqui então? Cara, a maçã começa a cair? Começa. Tanto é que daqui a pouco, olha só, onde que a maçã está?
A maçã caiu um pouquinho. Beleza. Só que o que aconteceu, cara? O que aconteceu é que o chão do elevador também caiu, já que o elevador está sendo acelerado para baixo. E o chão do elevador cai o mesmo tanto que a maçã cai, porque a gravidade que atua nos dois é a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Que o tempo inteiro a maçã ela vai estar a uma mesma altura do chão. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha aqui. A altura, a distância, né, que a maçã se encontra do chão é sempre a mesma. Então, olha que doido. A maçã está caindo, mas sem nunca se aproximar do chão. Olha que coisa mais bizarra. Quem está vendo de fora, está vendo que claramente a maçã está caindo. Ela começa nesse nível de altura, depois ela está nesse nível de altura, depois ela está nesse nível de altura. Ou seja, a cada instante que passa, a posição da maçã vai diminuindo. Ela está de fato caindo em direção ao centro da Terra. Só que o elevador, né, também está caindo. Então, olha aqui o assoar do elevador, né? O tempo inteiro ele cai e ele cai o mesmo tanto que a maçã cai. Qual que é a conclusão, velho? A conclusão é que se esse cara lá dentro tiver impossibilitado de ver o que está acontecendo ali fora, o que ele vai olhar? Ele vai olhar o seguinte, cara, que parada mais maluca. Eu peguei, soltei uma maçã e o tempo inteiro a maçã tá na minha frente parada, tipo flutuando. Uma pessoa que cai livremente não sente o próprio peso. Você entendeu? O que significa não sentir o próprio peso? Como se eu tivesse em gravidade zero, como se a gravidade não existisse. O que você ia concluir se você soltasse uma maçã na sua frente e ela ficasse parada, magicamente flutuando na sua frente, sem se aproximar do chão? Você ia falar, meu amigo, não tem gravidade mais, você desligou a gravidade. Como? Começando a cair em queda livre. É isso que o Einstein fala aqui, cara. Uma pessoa, vou destacar de novo essa informação aqui, ó. Se uma pessoa cai livremente, ela não sente seu próprio peso. Para alguém que está em queda livre, a sensação é de gravidade zero. Por qual razão? Pelo fato de que tudo em volta dele está caindo com a mesma aceleração. Isso faz com que o chão também esteja caindo com a mesma aceleração, nada se aproxima do chão, é como se tudo estivesse flutuando no referencial desse cara. Ele solta uma maçã e essa maçã simplesmente não se aproxima do chão, como se fosse gravidade zero. Olha que a gente acabou de concluir, cara, que com a aceleração a gente conseguiu anular o efeito da gravidade. Então existe uma parada muito louca aqui, cara, entre aceleração e gravidade, uma equivalência entre essas duas coisas. E o Einstein dá um nome para isso, princípio da equivalência. Que equivalência é? Você percebeu o que rolou, cara? Eu consegui simular o efeito de gravidade zero simplesmente usando a aceleração, fazendo este elevador cair com a aceleração da gravidade. E o Einstein dá um nome a isso, como eu disse, de princípio da equivalência. Ele fala que aceleração e gravidade são efeitos similares, são efeitos equivalentes. Ele fala mais do que isso. Ele fala que é impossível distinguir os efeitos da aceleração e da gravidade numa região suficientemente pequena do espaço-tempo para quem for mais rigoroso, mas enfim, o fato é o seguinte, cara, os efeitos de aceleração e gravidade são equivalentes. Esse cara não tem como dizer, velho, se ele está num lugar em que a gravidade é zero ou se ele está num elevador caindo, a não ser que ele consiga olhar para fora e ver alguma coisa lá de fora. Agora, se o elevador é uma caixa preta e ele não tem contato com o ambiente externo, ele jura que ele está num ambiente de gravidade zero. E como que eu criei, como que eu simulei essa ideia de gravidade zero? Simplesmente usando aceleração. Então, aceleração e gravidade são efeitos equivalentes. É impossível que alguém distingua um do outro. Tipo esse cara que tá aqui dentro caindo. Você fala, meu Deus do céu, então peraí. Essa primeira experiência possibilitou a gente usar a aceleração para anular o efeito da gravidade. Será que eu posso também usar a aceleração para criar o efeito da gravidade? Posso também. É o que a gente vai ver aqui, ó, num próximo experimento. Que experimento é esse? É um menino que pega e tá de novo dentro de um elevador, só que o elevador tá todo fechado, ele não consegue ver o ambiente externo e ele não sabe o que tá acontecendo. Beleza? E aí, cara, ele fala assim, cara, deixa eu descobrir onde é que eu tô me sacaneando demais, será que eu tô no meio do nada? Será que eu tô na Terra? Ele fala, já sei, eu vou soltar uma maçã, se essa maçã cair em direção ao chão com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, beleza, eu sei que eu tô na Terra. Só que o que acontece? Esse cara, ele tá no meio do nada. Sabe o que é o meio do nada? É o nada mesmo, o nadificador que nadifica-se a si mesmo. Tá no meio do espaço, nenhum planeta em volta, nenhuma estrela, nada exercendo o campo gravitacional. Você fala, então a maçã não vai cair, ele tá em gravidade zero. Sim, ele tá, mas ele não sabe. Ele tá ali nessa caixa, alguém colocou uma venda nele, ele não sabe o que tá pegando. Aí ele vai fazer a experiência, não, eu vou soltar a maçã, se ela cair eu sei onde eu tô. Aí ele vai soltar a maçã. Só que o que aconteceu, cara? No que ele solta a maçã, esse elevador começa a acelerar para cima, com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que começa a acontecer? O chão começa, o assoalho do elevador começa a se aproximar em direção à maçã. E o efeito para esse menino, ele olha e fala, pô, beleza, a maçã caiu no chão. Mas na verdade a gente está vendo aqui de fora, a gente sabe que a maçã ficou o tempo inteiro
no mesmo nível. A maçã, cara, hora nenhuma se aproximou do chão. Foi o chão que caiu em direção à maçã. Mas para quem tá lá dentro, velho, como que ele vai saber o que de fato aconteceu? Se ele tá lá dentro, impossibilitado de ver lá fora, o que ele visualizou? Ele visualizou o seguinte, cara, eu soltei essa maçã e essa maçã se aproximou em direção ao chão, inclusive numa taxa de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, eu estou na Terra, onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Só que, na verdade, ele não tá, cara. Dessa vez a maçã ficou parada, a gravidade no fundo é zero, a maçã tá flutuando, mas só sabe isso quem vê de fora. A gente conseguiu criar o efeito da gravidade para um cara que está ali dentro. Para ele, cara, é como se existisse uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado jogando as coisas para baixo, beleza? Aproximando as coisas em direção ao chão. Então, para esse cara, o que ele vai achar é que a maçã caiu em direção ao assoalho do elevador com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E não que o elevador, que o chão do elevador que caiu em direção à maçã. Você tá vendo, cara? O que eu tô te mostrando? Princípio da equivalência. Efeito da aceleração e efeito da gravidade é o mesmo, cara. Pro mim que tá aqui dentro, ele jura que existe um campo gravitacional jogando as coisas para baixo, enquanto não existe, ele tá no meio do nada, não tem campo gravitacional ali. É só o efeito da aceleração que faz ele jurar que existe um campo gravitacional. Então agora com esse experimento, a gente conseguiu criar a sensação de gravidade mesmo estando em gravidade zero. Usando o quê? A aceleração. Mais uma vez, princípio da equivalência. Aceleração e gravidade são duas grandezas equivalentes. Então tá bom, então peraí, a gente estava falando lá atrás, né, cara, da luz sofrer desvio na sua trajetória por estar próximo a um campo gravitacional intenso, tipo o campo gravitacional do Sol. O que você sabe? O que você aprendeu até aqui? Você quer saber como é que a luz se comporta num campo gravitacional? Estuda como ela se comporta num elevador acelerando, porque o efeito da aceleração e da gravidade é o mesmo. Se você sabe como a luz se comporta num elevador acelerado, você sabe como ela se comporta num campo gravitacional, por conta do quê? Do princípio da equivalência, cara. É impossível distinguir os efeitos da aceleração e da gravidade. Pô, beleza, então faz a experiência de como que a luz se comporta num elevador acelerando. Primeiro, imagina o elevador parado. O menino pega, dispara um laser e a luz anda em linha reta e tal. Princípio da propagação retilínea dos raios de luz, e ele simplesmente atinge o alvo bem ali, horizontalmente à frente dele e tal, em linha reta, como é de se esperar. Agora imagina que esse elevador acelera e o menino não sabe que tá pegando. Ele não está conseguindo ver lá fora, beleza? Mas o elevador começa a acelerar. Então tá aqui, ó, em T igual a zero, a gente está aqui, o menino pega e dispara o laser, então ele dispara o laser em linha reta, beleza? E o elevador começa a acelerar para cima. Então aqui, ó, no eixo horizontal é o tempo, beleza? Então as figuras que estão mais à direita são instantes de tempo posteriores. Então aqui T igual a 0, T igual a 1 e T igual a 2. Você enxergou o que rolou? Para quem tá vindo de fora, eu e você, a gente sabe que a luz ela tem que andar em linha reta, cara, não tem segredo. A luz se propaga em linha reta, beleza? Só que a luz se propagar em linha reta vai acabar fazendo o alvo, a parede da frente, ser atingida num ponto mais abaixo. E esse menino não sabe o que está acontecendo, cara. Ele não sabe que ele está acelerando em nada. O que ele vai falar? Ele vai falar, velho, peraí, eu disparei o negócio em linha reta, beleza? Só que o negócio atingiu lá no chão, no elevador. E ele vai falar, meu amigo, o raio de laser sofreu uma curvatura na sua trajetória. Para ele jura que o que rolou foi que o quê? Cara, que a luz se curvou, cara. Se eu disparei o negócio apontando aqui, beleza? Então aqui, ó, a minha intenção era atingir esse ponto aqui. Só que eu atingi um ponto lá embaixo, conecta os pontos aí, cara. A luz sofreu um desvio. A luz foi curvada. Por conta de quê? Única e exclusivamente por conta do efeito da aceleração desse camarada. Como eu disse, a luz ela tá se propagando em linha reta. Quem tá vendo de fora, tá vendo ela andar em linha reta. Só que pro cara que acelerou, cara, ele apontou aqui e acertou lá embaixo. Então para ele é como se a luz tivesse sofrido um desvio, uma curvatura na sua trajetória. Mas pera aí então, se a aceleração equivale à gravidade, se a luz aparenta se curvar num elevador acelerado, significa que ela se curva na presença de um campo gravitacional, já que pelo princípio da equivalência, aceleração e gravidade são grandezas que equivalem umas às outras, né? Então, se eu tenho uma estrela aqui, cara, na hora que a luz estiver passando aqui, ela tenderia a se propagar em linha reta, né? Princípio da propagação retilínea, mas o campo gravitacional do Sol vai desviar, vai curvar a trajetória desse raio de luz, possibilitando, por exemplo, quem sabe, que essa luz, inclusive, atinja a Terra, mesmo a nossa estrela estando atrás da Terra, né? Tampada pelo Sol. E aí, talvez, quem sabe, se essa teoria estiver certa, a gente consiga visualizar uma estrela que a gente não deveria conseguir por ela estar atrás do Sol. O Einstein fez esses cálculos lá em 1915 e, de fato, a galera observou e
mediu exatamente a curvatura que ele tinha calculado. A gente já fez isso aqui uma vez no canal. Se você quiser ver, eu vou deixar o vídeo por aí, é bem mais pesado. Mas tá então uma das ideias mais lindas do Einstein, pelo amor de Deus. Me fala o que você achou aí embaixo. Muitíssimo obrigado pela atenção. Até a próxima. Fui.